Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Amador tenta fugir com o filho de Beatriz e sofre um grave acidente. Isabela é condenada a 10 anos de prisão. Estefânia fica completamente louca. Ofélia pede perdão a Malu. João Miguel descobre que Malu continua cega. Malu sofre outro acidente. Dessa vez, a pobre será atropelada por um carro. Ana Júlia começa a dar em cima de João Miguel. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Cuidado com o Anjo, no resumo semanal de 31 de outubro a 4 de novembro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 31 de outubro. Estefânia diz que Malu roubou o noivo dela e os seus pais, porque eles são seus pais. Estefânia chama a Cecília de mamãe, diz para ela se afastar da Malu e defendê-la. De repente, ela começa a chamar por João Miguel, pelo papai, e diz que o papai dela é o juiz Velarde. Ela grita descontroladamente que Malu é má, que tirou tudo dela e pede que a ajudem, porque ela é inocente. O médico diz a João Miguel que o Joãozinho está melhorando e vai ficar bem. João Miguel diz ao detetive que não vai acusar Firmina e Pedro porque eles não agiram de má fé. Estefânia é levada de volta para a cela. O advogado dela diz que ela foi bastante convincente no tribunal, deixou todo mundo impressionado. Pergunta se ela vai poder convencer um psiquiatra e a chama de senhorita Rocha. Estefânia começa a agir de forma estranha, diz que se chama Estefânia Velarde e pergunta por que está ali. Estefânia pede para o advogado abrir a porta, que ela quer sair. O advogado olha intrigado para Estefânia. Branca e Omar retornam da sua lua de mel. Felizes, Omar diz que está ansioso para levar ela para a fazenda escondida. Malu se culpa pelo desaparecimento do filho e diz à mãe que o João Miguel não vai perdoá-la nunca e ela também não vai poder se perdoar. Cecília diz para ela parar de se atormentar. Feliz, João Miguel diz ao filho que ele se salvou. O advogado de Estefânia diz a Patrício que ela vem mostrando uma conduta estranha no julgamento. Parece que quer impressionar as pessoas. O advogado diz que na última audiência, Estefânia teve um verdadeiro ataque histérico, mas diz que com certeza foi fingimento. Patrício diz ao advogado que Cecília lhe contou que a Estefânia começou a gritar incoerências. O advogado diz que Estefânia parece querer manter essa farsa, inclusive para ele, e quando estão sozinhos na cela, ela continua fingindo. Ele diz que quer salvar a reputação dele e o seu nome, e não quer que ninguém pense que foi culpa dele, e muito menos que protejam a Estefânia. Patrício diz que Estefânia não vai ganhar nada tentando enganar ele, e eles vão provar que ela mente. Patrício diz que o processo deve continuar, que a Isabela será interrogada no dia seguinte e eles entrarão com uma ação contra o Amador Robles. Enquanto isso, Amador se prepara para sair da cidade. Isabela implora para ir com ele, mas Amador não dá a mínima para ela. O médico diz a João Miguel que ele já pode levar o filho para casa. Amador consegue entrar na casa de Luísa. Beatriz fica aflita ao vê-lo. Tininha fica eufórica quando João Miguel chega em casa com seu irmãozinho. Ofélia fica muito contente ao ver o bebê, o pega no colo e pergunta se já avisaram a Malu que o filho dela apareceu. Amador é agressivo com Beatriz e diz que ela está enganada se pensa que pode zombar dele. Amador joga Beatriz no chão, pega o filho e sai correndo da casa com ele. Beatriz vai atrás deles e consegue entrar no carro antes que Amador saia. Luísa vê tudo. Às pressas, ela entra em casa e liga para o marido. Beatriz pede para Amador parar o carro para ela sair com o filho. Amador diz que ela não vai levar o menino e lá na frente vai ter que descer. Isabela vai conversar com Cecília e implora para que ela convença o Patrício a retirar a acusação contra ela, em nome dessa amizade que um dia as uniu. Cecília pergunta se ela se lembrou dessa amizade quando se aproveitou da dor dela. Cecília diz que por ambição, Isabela e Estefânia enganaram o Patrício e a ela e a afastaram de um ser que realmente leva o sangue deles. Cecília deixa claro que Isabela não contará com ela para nada. Amador para o carro, tenta fazer Beatriz descer e deixar a criança,
mas Beatriz resiste. Nesse instante, uma viatura vai passando por eles. Beatriz grita por socorro. Amador arranca com o carro e a polícia vai atrás deles. Patrício vai até o presídio. Estefânia se alegra ao vê-lo, o chama de papai e pergunta se ele foi buscá-la. Patrício diz que não é o pai dela e nem foi buscá-la, foi falar com o delegado e manda ela parar de fingir. Mas Estefânia continua chamando de papai e agindo de forma estranha. O detetive chega e avisa a Patrício que foi informado que o Amador Robles está tentando fugir. Estefânia escuta, mas é como se não estivesse escutado nada. Amador tenta escapar da polícia. Ele diz a Beatriz que Estefânia acabou presa, mas ele não. Apavorada, Beatriz pede para ele parar de correr. Amador não para e eles sofrem um grave acidente ao bater em cheio em um caminhão. João Miguel chega na casa dos Velarde com o filho. Cecília e Patrício ficam emocionados ao verem o neto. João Miguel vai até Malu e diz a ela que o filho dele está ali. Malu não cabe em si de felicidade ao ter o filho em seus braços. Beatriz, o filho e Amador são levados para o hospital. Malu diz que rezou tanto, e Deus devolveu seu filho, trouxe de volta para os seus braços o seu amor. João Miguel vai saindo sem dizer nada e Cecília vai atrás dele. João Miguel conta para Cecília como encontrou o filho. Pensando que João Miguel ainda está no quarto, Malu agradece. Patrício então diz a ela que ele não está, que já foi. João Miguel pede para Cecília dizer para Malu perdoar aquelas frases duras e tolas que ele disse para ela quando soube que o filho tinha desaparecido. Eduardo chega no hospital. Beatriz diz a ele que graças a Deus não foi nada grave o que aconteceu com o bebê e ela, mas foi horrível. Luísa fica aliviada ao ver que Beatriz e o filho estão bem. O médico informa a Eduardo e Beatriz que o Amador está correndo risco de vida. Cecília diz a Malu que o Joãozinho estava muito mal e por isso o João Miguel não disse logo para ela que ele tinha aparecido. Malu diz à mãe que o ruim é que o João Miguel foi embora e nem sequer deu tempo dela agradecê-lo. Eduardo conta para João Miguel que o Amador está muito mal e diz que tem quase certeza de que ele não vai escapar dessa. João Miguel diz a Eduardo que está pensando em sair do país, fazer uma viagem sem data para voltar. Beatriz diz a Luísa que considera um milagre o Eduardinho e ela estarem vivos. Luísa diz que o Amador está muito mal e é provável que morra a qualquer momento. Beatriz diz que vaso ruim nunca quebra. E põe vaso ruim nisso. Amador e Estefânia são dois porcarias. Malu recebe a visita de Adriana e Bruninha, que voltaram da sua lua de mel. Omar vai visitar João Miguel. Omar quer ajudar Malu e ele a se entenderem e pergunta o que João Miguel acha dele ir falar com ela. João Miguel diz que no assunto dos dois é preferível que não haja intermediários e fala que decidiu viajar por um tempo. João Miguel diz que quer viajar em 2 ou 3 dias. Terça-feira, 1º de novembro. Isabela é interrogada e nega que sabia que a Estefânia trocou as balas do revólver. O advogado diz que tem provas de que ela foi cúmplice da sua sobrinha e que é melhor confessar logo. Sem saída, Isabela confessa que sabia de tudo e diz que se declara culpada. Malu diz a Padre Anselmo que o João Miguel só esteve ao lado dela no hospital no primeiro momento, quando pensou que ela ia morrer. E quem ficou do lado dela o tempo todo foi o Omar, que nunca a abandonou. Malu diz que o João Miguel não a ama. Padre Anselmo diz que não acredita que isso seja verdade. Malu diz que mesmo pensando que o João Miguel a ama, ela não pode oferecer nada para ele, porque está cega. O advogado informa Estefânia que Isabela confessou a verdade e assumiu ser cúmplice na tentativa de assassinato da senhora Maria de Jesus Velarde. O advogado diz que da acusação, no caso do rapto do filho de João Miguel, elas se livrarão por enquanto, devido ao acidente do Amador Robles. Estefânia vibra ao saber que Isabela será presa e que Amador pode morrer. O advogado diz que Estefânia está fingindo que perdeu a razão e não escuta os conselhos dele. Estefânia manda o advogado deixá-la em paz, diz que vai resolver tudo e não vão poder condená-la, porque ela está louca. João Miguel diz a Malu que foi se despedir porque vai para o exterior e não sabe quando vai voltar. João Miguel diz que quer deixá-la livre para tentar reconstruir a sua vida. João Miguel diz que como eles não conseguiram se entender, é melhor terminar de uma vez e que não há melhor cura para isso
que a distância. Arrasada, Malu chora. João Miguel pergunta por que ela está chorando. Malu diz para ele esquecer a choradeira dela, porque isso não tem a menor importância. Como Isabela confessou, o advogado pede ao tribunal clemência para ela, já que seu único delito foi ser cúmplice da Estefânia. Malu diz para João Miguel seguir o caminho dele como achar melhor, viver a sua vida e deixar ela viver a dela. João Miguel diz que ela tem razão, dá adeus e vai embora. Malu sofre com a despedida. Cecília pergunta por que Malu não disse a verdade para João Miguel. E Patrício diz que pensou que hoje ela e o João Miguel iriam se reconciliar. Malu diz que isso não é possível, porque nem ela quer que isso aconteça. Malu diz que agora se o João Miguel voltasse com ela, seria apenas porque ela está cega, porque sentiria pena, e assim ela não quer. Candelária pergunta o que João Miguel pode dizer, se para ele ela não está mais cega. Malu diz que é por isso, porque achando que ela pode ver, João Miguel não quer nada com ela. Malu diz que tem certeza que quando ele souber que é mentira, que ela está vendo, aí ele vai sentir remorso e vai se sacrificar, apenas por pena dela. Malu diz que tem certeza que o João Miguel não gosta mais dela. João Miguel conversa com Ofélia sobre Malu. Ele diz que desde que a Malu recuperou a visão, mudou completamente com ele, não se importa com a ausência dele. O julgamento de Isabela termina e ela é condenada a 10 anos de prisão. Ana Júlia vai visitar Malu. Malu conta para ela a conversa que teve com João Miguel. Ana Júlia diz que dói muito ver ela triste. Ana Júlia diz para Malu não disfarçar, porque ela também sabe como ela se sente por dentro, mesmo que não lhe diga. Malu diz que Ana Júlia é uma amiga muito legal e como ela está sem trabalho, fala que vai pedir para o pai contratar ela para ser a sua ajudante. Ofélia ajuda a Tininha a enfeitar a árvore de Natal. João Miguel chega e diz que vai viajar no dia seguinte. Vai sair às 11 da manhã do aeroporto. Quarta-feira, 2 de novembro. Estefânia diz ao advogado e detetive que tudo o que quer é ir para casa com o pai dela. O advogado diz que ela insiste com aquela atitude tão absurda. Estefânia manda ele calar a boca, parar de incomodá-la, abrir aquela cela e chamar o pai dela para buscá-la. Estefânia diz que quando sair dali, vai processá-lo por ser um péssimo advogado. O detetive sorri e pergunta o que o advogado acha. O advogado diz que como Estefânia está, eles não podem continuar o julgamento. O detetive avisa Estefânia que ela será submetida a um exame psiquiátrico e quem vai cuidar disso será o Dr. João Miguel São Romão. A enfermeira diz a Israel que o estado do amador é muito grave e se ele sobreviver, as chances dele se converter em um vegetal são de 99%. João Miguel chega ao presídio e diz a Estefânia que ela precisa colaborar com o exame. Ele diz que ela terá que responder algumas perguntas e pergunta qual é o nome dela. Estefânia se aproxima de João Miguel, diz que é a senhorita Velarde e fala: "Eu te conheço, não é verdade?" Omar volta para a fazenda e diz que foi acompanhado por alguém muito especial. Branca se aproxima dele. Cosme diz que o patrão levou seu grande amor. Omar diz que é Branca Silva Contreiras. Malu diz à mãe que quer que o pai e ela contratem a Ana Júlia para cuidar dela. Malu diz que Ana Júlia seria como a sua guia até que ela recupere a visão. Patrício diz a João Miguel que o delegado informou que a Estefânia continua fingindo, se fazendo passar por louca. João Miguel diz a Patrício que a Estefânia não está fingindo, ela enlouqueceu. Patrício fica surpreso. Cecília diz a Malu que ela pode avisar a sua amiga que vai trabalhar com ela, como a sua dama de companhia. João Miguel diz a Patrício que a ele a Estefânia não poderia enganar. Ela enlouqueceu e, aliás, sem cura possível, é irreversível e esse mal vai se intensificar rapidamente. Patrício diz que Estefânia queria escapar da justiça dos homens, mas não conseguiu escapar da justiça de Deus. João Miguel leva Patrício para ver Estefânia, mas ela não o reconhece. João Miguel diz que o delegado tem que providenciar tudo para que Estefânia seja transferida para uma clínica psiquiátrica. Cecília se surpreende quando Patrício diz que a Estefânia enlouqueceu de verdade. Estefânia é transferida para a clínica. Ela sorri e pergunta se estão no clube.
No aeroporto, João Miguel pensa em Malu. Uma das pacientes vai para cima de Stefânia, dizendo que ela está com seu vestido. Os enfermeiros tiram a paciente de perto de Stefânia e ela fica ali, completamente doidona. Ana Júlia começa a trabalhar com Malu. Ana Júlia diz a Malu que tem um amigo que ensina braille e, se ela quiser, pedirá para o amigo ir vê-la. Malu diz que vai pensar sobre o professor e pede para ela ir buscar o filho dela. Ofélia leva a Tininha para visitar Malu. De repente, o que late. Malu fica feliz ao escutá-lo e tenta pegá-lo. Ofélia se aproxima, estranha o modo como Malu está agindo e então percebe que ela não recuperou a visão. Malu tenta fazer Ofélia acreditar que ela não está cega. Ofélia diz que Malu não tem necessidade de a enganar e pergunta por que ela fez o João Miguel acreditar que ela não está mais cega. No presídio, Isabela diz que vai passar 10 anos presa por culpa da Stefânia. Isabela pensa que Stefânia ficará no mesmo presídio que ela e diz que a única coisa que a sobrinha receberá dela será o seu ódio e desprezo, porque ela será a sua pior inimiga. A carcereira diz a Isabela que a direção mandou avisá-la que a sobrinha dela ficou completamente louca e foi internada em uma clínica psiquiátrica. Isabela fica irritada com a notícia. Malu pede para Ofélia não dizer nada para o João Miguel, para guardar esse segredo, porque é muito importante para ela. Ofélia diz a Malu que elas vão conversar sobre aquele problema, mas antes quer pedir que ela a perdoe. Ofélia chora e pede perdão a Malu por ter se comportado tão mal com ela. Malu sente que Ofélia está sendo sincera e diz que ela já era boa há muito tempo. O problema é que não tinha percebido isso ainda. Enquanto isso, Tininha se diverte ao lado do irmãozinho. Ofélia pergunta a Malu se pode contar com o perdão dela. Malu diz a Ofélia que a perdoa de todo o coração. Malu diz para Ofélia ficar tranquila e fala que até sente que gosta dela de verdade. Ofélia abraça Malu e agradece por perdoá-la. Ofélia diz que Malu vai viver o suficiente para comprovar que ela está mudada e que vai continuar melhorando a sua forma de ser, porque ela a ajudou com a sua bondade. No avião, João Miguel se lembra da sua despedida com Malu. Ofélia pergunta por que Malu escondeu a verdade de João Miguel. Malu diz que não quer que o João Miguel fique com ela só por pena. Ofélia diz a Malu que o João Miguel lhe disse que ela é o amor da vida dele. Malu diz que isso não é verdade, que o João Miguel é um mentiroso e disse tudo ao contrário para ela. O médico diz à tia de Amador que apenas um milagre poderá salvar ele. Malu conta para a mãe Candelária que a Ofélia lhe pediu perdão e diz que ela está completamente diferente do que era antes. Malu diz a Ana Júlia que a Ofélia lhe disse que o João Miguel foi embora. Ana Júlia diz que Malu tem que entender que nem ela e nem o filho interessam para o João Miguel, porque se interessasse, ele teria ficado lá, lutando pelos dois. Malu diz que Ana Júlia tem razão e que precisa se convencer de que o João Miguel foi um canalha com ela e acabou trazendo mais angústias na sua vida do que ela já tinha. Malu diz que vai fazer todo o possível para tirar João Miguel da sua cabeça. Isael pede para Malu deixar ele ajudá-la a tentar recuperar a visão. Quinta-feira, 3 de novembro. Do exterior, João Miguel liga em casa para saber da filha. Ofélia diz a ele que foi ver a Malu e se deu conta de que ela não recuperou a visão. João Miguel fica surpreso ao saber que Malu continua cega. Ofélia diz a João Miguel que a Malu enganou para que ele não ficasse com ela por pena. João Miguel diz que não há a menor dúvida de que Malu é uma excelente atriz. Malu diz a Israel que vai falar com os pais e, se eles concordarem, ela irá até o consultório dele para que ele faça um check-up rapidinho nela. João Miguel se pergunta o que está fazendo ali, se a Malu precisa dele, e imediatamente pega um voo de volta para casa. Cecília e Patrício acompanham Malu até o consultório de Israel. Israel examina Malu. João Miguel diz que voltou para ficar junto a Malu e agora nada e nem ninguém vai poder separá-los. Israel diz que o mais provável é que a Malu precise operar de novo e eles vão procurar o melhor oftalmologista do país. Malu diz que pelo filho dela está disposta a tudo. João Miguel chega em casa. Tininha diz que ele acabou de ir e pergunta por que o pai voltou tão rápido. João Miguel diz que a preocupação dele está ali, ela, o Joãozinho e a Malu.
João Miguel vai até a mansão Velarde e diz a Cecília que quando soube a verdade sobre a Malu, decidiu voltar imediatamente. Cecília diz que a Malu não queria que ele ficasse com ela por pena. João Miguel diz que ama a Malu e a Cecília sabe muito bem disso. Cecília conta para ele como foi a consulta de Malu com Israel. Malu sai da igreja com Candelária e Ana Júlia. João Miguel a encontra e a chama. Malu pergunta o que ele quer agora e diz que não tem nada para falar com ele. Ana Júlia diz para João Miguel deixar Malu em paz. João Miguel se afasta um pouco com ela e diz: Malu, eu disse que temos muito que conversar. Cecília diz a Patrício que João Miguel voltou para procurar Maria de Jesus e que foi a Ofélia que contou para ele que ela continua cega. Patrício diz que se alegra em saber que o João Miguel já sabe a verdade, porque assim, quem sabe, ele consiga se reconciliar com a Malu. João Miguel diz a Malu que já sabe que é cega e por isso voltou, porque eles têm muito a dizer. Malu diz que João Miguel só voltou por pena. João Miguel diz que não, que voltou porque ama ela, mas Malu diz que ele é um mentiroso. Malu diz a João Miguel que não quer saber mais nada sobre ele, porque ele foi a pessoa que mais a prejudicou em toda a sua vida. Malu diz que primeiro foi naquela noite horrível, em que ele a perseguiu completamente bêbado. Depois, sabia que aquela garota era ela, não disse nada e deixou que ela se casasse com ele, se apaixonasse por ele e a deixou de lado quando a esposa apareceu viva. Muito nervosa, Malu diz que João Miguel ficou jogando na cara dela quando ela perdeu o filho e ainda por cima foi viajar. Malu manda João Miguel soltá-la, o empurra e sai correndo descontrolada. Nisso, um carro vai passando e atropela ela. Bom, a verdade é que parece mais que a Malu atropela o carro. Quando vocês verem a cena, vocês vão entender o que eu tô falando. Malu bate a testa no retrovisor do carro e cai desmaiada. João Miguel, Ana Júlia e Candelária se desesperam. Olga avisa Padre Anselmo que Malu foi atropelada. João Miguel pega a Malu nos braços e, junto com o Padre Anselmo, a leva para um posto que tem perto da igreja. Ana Júlia culpa João Miguel. Ela diz a Candelária que se não fosse por ele, nada daquilo teria acontecido com a Malu. O médico examina a Malu. João Miguel avisa Cecília e Patrício que Malu sofreu um acidente. João Miguel diz que a vida da Malu corre perigo e foi tudo por culpa dele. No hospital, Cecília e Patrício sofrem ao ver o estado de Malu. O médico aplica um remédio em Malu e diz que agora eles precisam esperar ela reagir. Patrício pergunta a João Miguel como aconteceu o acidente de Malu e por que ele disse que teve culpa. João Miguel conta como as coisas aconteceram. Irritado, Patrício diz que João Miguel tem toda a razão e que ele é o culpado do que acontece com a Malu, agora e no passado. Cecília chora e diz que daria tudo para estar no lugar de Malu, para ela descansar de tantas tragédias. Patrício diz para João Miguel deixar Malu tranquila, viver a sua vida e deixar ela viver a dela. João Miguel diz que ama Malu e por isso voltou dessa viagem absurda que nunca teria feito se soubesse que ela está cega. Patrício é cruel com João Miguel e diz que ele voltou para prejudicar Malu, mais do que já prejudicou. Patrício diz a João Miguel: afaste-se da vida da Malu, ou eu mesmo o obrigarei. João Miguel enfrenta Patrício. Diz para ele não perder o seu tempo, que compreende a atitude dele, mas deixa claro que nada e nem ninguém vai separá-lo da Malu nesse momento. Patrício diz que está bem, que a própria Malu decidirá, e assim que ela recobrar a consciência, vai decidir se quer que ele fique ao lado dela ou não. Malu acorda, se lembra da conversa que teve com João Miguel, do acidente, e diz que foi culpa dele. Tenha dó, né, Malu? A culpa foi sua, sua tapada. Você que empurrou o homem e correu para a rua, ora. Patrício diz para Malu não chorar por esse homem, e Cecília pede para ele parar. O médico diz que Malu vai ficar bem, não vai morrer. Da porta, Ana Júlia vê que Malu acordou e vai falar para o padre e João Miguel. Malu pergunta se João Miguel está lá. Cecília responde que sim, que ele está lá fora esperando notícias dela. Malu diz à mãe que não quer João Miguel ali, não o quer perto dela e não quer nem saber que ele existe.
Ana Júlia diz a Padre Anselmo e João Miguel que a Malu acordou e que o doutor disse que ela pode ficar tranquila, que vai ficar bem. João Miguel diz a Padre Anselmo que precisa ver a Malu, mesmo que seja pela porta. Precisa comprovar que ela está viva, que pode falar e que não foi nada grave. João Miguel entra no quarto de Malu. Enfurecido, Patrício pergunta como ele se atreve a entrar depois do que ele disse. João Miguel diz que precisa ver a Malu. Precisa saber como ela está. Patrício diz a João Miguel que a Malu está ali deitada naquela cama, repetindo várias vezes que não quer saber nada dele. Sonolenta e agitada, Malu diz que não quer, manda João Miguel ir embora, diz que não quer ele perto dela e que para ela ele não existe. Patrício pergunta a João Miguel se é suficiente para ele ou ele ainda quer ouvir mais. João Miguel diz que a Malu está falando assim porque está delirando e não tem consciência do que está dizendo. João Miguel diz que sabe que quando a Malu estiver consciente, não vai rejeitá-lo. Patrício manda João Miguel sair dali e não fazê-lo perder a paciência. Cecília pede para Patrício se controlar e depois pede que, por favor, João Miguel vá embora para evitar mais problemas. João Miguel sai do quarto e Patrício diz a Malu: "Ah, minha querida, você vai ficar protegida. O papai vai te proteger desse homem." Arrasado, João Miguel diz a Padre Anselmo que a Malu não quer saber dele e está ocupando. Ana Júlia fica de olho na conversa deles. O médico aconselha a Patrício a transferir Malu para um hospital particular e diz que a pancada que ela sofreu com o carro pode ter afetado ainda mais a visão dela. Ana Júlia não tira os olhos de João Miguel e, em pensamento, diz que ele é bonito, atraente, fino, elegante e ainda por cima é rico. Ana Júlia diz que a Malu ainda se dá ao luxo de desprezar o João Miguel e que dá para ver de longe que ele é apaixonado por ela feito louco. Ana Júlia diz que pelo menos com os homens e como artista, a Malu tem muita sorte e que acha que é um dos poucos casos que uma pessoa ignorante como ela se torna uma estrela. Ana Júlia chama a Malu de bobalhona, diz que ela recusou a oportunidade que o Amador ofereceu e despreza aquele homem. Patrício avisa a Padre Anselmo e Olga que Malu será transferida e diz para João Miguel não aparecer onde a filha dele estiver internada, porque ele vai mandar proibir a entrada dele. Se fazendo de boazinha, Ana Júlia Falciane diz a João Miguel que quando souber onde a Malu está internada, o avisará. João Miguel aproveita que Patrício não está no quarto e vai ver Malu. João Miguel diz a Cecília que ama a filha dela e o que menos quer é fazê-la sofrer. João Miguel chora, pede perdão a Malu e diz que tudo vai se ajeitar entre eles dois. Sexta-feira, 4 de novembro. João Miguel chega em casa e conta a Ofélia o que aconteceu com Malu. Ofélia diz: "Ai, que fatalidade, pobre menina, mas ela só atrai desgraça." Ana Júlia avisa João Miguel para onde Malu foi levada e diz que escutou o senhor Velarde pedir para que ele fosse impedido de entrar no quarto dela. João Miguel a agradece. Ana Júlia diz que gosta muito dele e que faria o possível para ajudá-lo. Ana Júlia diz a João Miguel que se deu conta de que ele é uma pessoa de ótimos sentimentos e que acha muito estranho a amiga dela ficar ocupando por tudo o que aconteceu. Ana Júlia diz que ele não sabe o que ela faria para ter perto dela um homem tão bom como ele. João Miguel fica sem graça, diz que ela é muito gentil, a agradece e desliga o telefone. Depois de fazerem alguns exames em Malu, Israel e outro médico dizem a Patrício que o golpe que ela levou na testa foi muito forte e quase pode afirmar que vai agravar a cegueira dela, e sendo assim, nem operando ela voltaria a enxergar. João Miguel chega no hospital e Candelária conta para ele o que o médico disse sobre Malu. João Miguel fica angustiado, se culpa, mas diz a Candelária que vai lutar para curar a Malu. Cecília diz a Candelária que acha que o João Miguel deve estar tentando saber onde se encontra Maria de Jesus para saber dela. Candelária diz a Cecília que o João Miguel já sabe e conta que ele esteve no hospital. Candelária diz a Cecília que o coitado do João Miguel está com tanta culpa e muito angustiado porque o juiz não o deixa ver a Malu. Israel diz a Patrício que apenas os exames vão dizer a eles qual é o estado da Malu e as possibilidades que ela tem de cura. Malu tem muita febre, ela delira, pede para Candelária lhe dar sua mão, diz que está com muito medo e que não vê nada.
Cecília e Patrício ficam aflitos com a reação de Malu. Em casa, às 2 da madrugada, João Miguel diz para si mesmo que a última vez que falou por telefone com a Candelária, ela disse que mais ou menos a essa hora o senhor Patrício teria em mãos os resultados dos exames que foram feitos na Malu. João Miguel diz que talvez naquele momento já saibam se a Malu pode ser curada ou não. Depois de verem os exames de Malu, Israel diz a Patrício que a hemorragia está pressionando o nervo óptico, afetando a visão dela. Israel diz a Patrício que infelizmente não vão poder arriscar e que acreditam que as probabilidades da Malu voltar a enxergar são muito pequenas. Na clínica psiquiátrica, mais louca do que nunca, Stefânia conversa com uma Rosa como se fosse sua filha e diz que não é louca. Candelária pergunta a Patrício se já saíram os resultados dos exames da Malu. Patrício responde que sim, mas diz que ainda não sabem bem o que vai acontecer com ela. Para Cecília, Patrício diz a verdade. Patrício diz a Cecília que a segunda pancada que a Malu recebeu fez tudo cair por terra e o mais provável é que ela não volte a ver mais. Patrício diz a Cecília que não contou nada para Candelária, porque sem querer ela pode contar para a filha deles e que talvez é melhor ela não saber a verdade por enquanto. No dia seguinte, João Miguel chega no hospital. Ana Júlia fica toda alegrinha ao vê-lo e diz: Doutor São Romão, que bom ver o senhor. Malu acorda sem febre. Diz a Candelária que veio para essa vida só para ser azarada e pergunta se ela não viu que ela levou uma pancada forte na testa. Malu diz que talvez não volte a ver nunca mais, nem mesmo se for operada. João Miguel diz a Ana Júlia que depois do acidente não consegue parar de pensar na Malu e que ela já deve saber o quanto ele a ama. Ana Júlia diz que sabe, que já viu ele chorar por ela e que, sinceramente, a atitude dele a comove, mas diz que a Malu também disse que já não quer saber dele. Ana Júlia diz a João Miguel que a Malu disse que não ama ele e que não é de agora. Em pensamento, Malu diz que tem que se acalmar, que não tem o direito de angustiar ainda mais a Candinha e nem os pais dela. Malu diz que o resto só depende dela. O acidente já aconteceu, ela tem que ter fé. Vai operar e vai voltar a ver. E se Deus quiser, essa fase ruim vai passar para sempre. Mas com o João Miguel bem longe da vida dela. Rosa liga para casa chorando muito, querendo falar com o João Miguel. Como ele não está, Balbina passa o telefone para Ofélia. João Miguel diz a Ana Júlia que não sabe o que vai fazer se definitivamente a Malu não tiver cura. Ele diz que acha que não vai poder viver com esse remorso. Oferecida, fura-olho, Ana Júlia diz a João Miguel que gostaria de devolver a paz para a alma dele e que acha que o melhor para isso acontecer é ele esquecer a Malu, deixar ela ir. João Miguel estranha a atitude dela e diz: Ana Júlia, eu não estou entendendo. Você é amiga da Malu e, no entanto, tá. Ana Júlia interrompe ele e diz que só está tentando ajudá-lo porque ele está sofrendo. Rosa diz a Ofélia que tem muitos problemas com Vicente. Ele tá mal e até já perdeu o apartamento. Rosa diz que tem noites que o Vicente chega em casa de madrugada, fica de festa em festa e a única coisa que ele quer é se divertir com os amigos, os outros pintores, e nem a leva mais como fazia antes. Ofélia tenta tranquilizar Rosa. João Miguel pede a ajuda de Ana Júlia para falar com Malu. Ana Júlia pede para ele esperar na cafeteria e diz que vai tentar ajudá-lo. Patrício diz a Ana Júlia que a cegueira da Malu não tem cura. Nem o médico vai querer operá-la, porque ela correria um risco muito grande. Poderia morrer, ficar paralítica ou perder a fala. Ana Júlia fica muito feliz ao escutar isso. Cecília diz a Martírio que se soubesse que ia morrer, doaria suas córneas para que a filha pudesse voltar a ver outra vez. Malu diz ao pai que precisa de uma resposta e pergunta se vão poder operá-la, se ela vai poder voltar a ver. Patrício responde que sim e promete que ela vai voltar a ver. Malu fica muito feliz e pergunta se o pai não está enganando, não está mentindo. Patrício diz que não. Ao ficar sós com Ana Júlia, Patrício diz a ela que a Malu não pode saber a verdade. Patrício sai para descansar um pouco. E imediatamente, Ana Júlia volta para o quarto e diz a Malu que não pode enganá-la e fala que ela vai ter que ir se preparando porque vai ficar cega para sempre.
A Estefânia recebe o castigo que merece, mas aí fica essa outra bicha nojenta, víbora, invejosa, mau caráter. Aff.